Funcionários do Hospital Badim vão prestar depoimento para ajudar a esclarecer um incêndio que deixou 11 mortos no Rio de Janeiro. O gerador, que fica no subsolo do edifício, foi o foco inicial das chamas, disseram os peritos. E você vai ver também. Jair Bolsonaro vai receber alta médica ainda hoje, mas Mourão segue na presidência até quarta-feira. Companhia petrolífera saudita sofre ataque. E Donald Trump afirma que Estados Unidos estão preparados para dar resposta. O adeus a Roberto Leal. Amigos, familiares e fãs se despedem do cantor em São Paulo. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. Para ajudar a controlar a doença, uma técnica promete resultados eficazes. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1h da tarde. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, porque tem manchete no ar. Abrimos com o destaque da Folha. OAS afirma que assumiu obra deficitária na Bolívia por exigência de Lula. E dá-lhe denúncia. O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, disse em delação premiada que Lula intermediou negócios com os governos da Costa Rica e do Chile e que a OAS assumiu uma obra deficitária na Bolívia porque Lula não queria se indispor com o governo de Evo Morales. Léo Pinheiro fechou a delação com a Procuradoria-Geral da República e foi tudo homologado pelo Supremo Tribunal Federal este mês. O empresário está preso desde 2016. Ele foi um dos principais acusadores de Lula no caso do Triplex. Agora a página do Auto Esporte no portal G1. Fim da exigência de simulador para a CNH e suspensão de aulas para a cinquentinha valem a partir desta segunda. As mudanças foram determinadas em junho pelo governo federal. O candidato vai fazer menos aulas a partir de hoje. Fique atento. Para a categoria B, não é mais obrigatório o uso do simulador nas autoescolas. Com isso, o número de horas aula exigidas cai de 25 para 20. Também já estão valendo as novas regras para tirar a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, conhecido como cinquentinhas. Muita gente não concorda com as mudanças. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o uso do simulador está mantido por meio de liminar. O medo dos especialistas é o aumento no número de acidentes. Vamos esperar para ver. Fechamos com o destaque do site Só Notícia Boa. Estudantes fabricam próteses gratuitas para crianças do mundo todo. A galera do ensino médio de Chicago, nos Estados Unidos, teve uma aula de engenharia e produziu próteses de graça para crianças de vários países. Muito legal, né? A inspiração veio do diretor da West Leyden High School quando viu uma criança com prótese em um voo. Ele não pensou duas vezes, fechou a parceria com a Organização de Engenheiros Voluntários e juntou os alunos para fazer o bem. A produção é feita em impressoras 3D. 75 próteses já estão sendo usadas por crianças carentes e os alunos também ganharam conhecimento e conexões com o mundo. A vida é isso aí, né, gente? 1h07, uma ótima tarde para você. E os funcionários do Hospital Badim, no Rio de Janeiro, devem prestar depoimento hoje sobre um incêndio que deixou 11 mortos e dezenas de pessoas feridas e intoxicadas. E a polícia já sabe que o fogo começou em um gerador que ficava no subsolo do edifício. Os investigadores devem ouvir os profissionais que trabalhavam no Hospital Badim no momento em que o fogo começou, na noite de quinta-feira. A polícia está juntando documentos e ouvindo mais testemunhas. No sábado, por cerca de 2 horas, 3 agentes da Polícia Civil foram ao subsolo do prédio para coletar materiais para análises. Várias peças do gerador de energia do hospital foram retiradas pelos peritos para uma análise mais minuciosa. E com base nas imagens do circuito interno, os agentes confirmaram que o incêndio no Hospital Badim começou mesmo no gerador, no subsolo da unidade.
Depois que perceberam um incêndio, demorou 8 minutos para que os pacientes internados fossem retirados. A movimentação de funcionários nos corredores e no subsolo foi intensa, na tentativa de apagar o fogo. O Hospital Badim afirmou que uma equipe de brigadistas treinados estava no local no momento do incêndio e optou por evacuar o prédio. Também informou que o prédio possuía todos os equipamentos exigidos por lei, como extintores, corta-fogo, detectores de fumaça com alarmes sonoros e que todos estavam funcionando no momento do incêndio. O hospital confirmou que fazia manutenções regulares no gerador e que dispõe de ventilação e exaustão de acordo com as normas. E o fogo voltou a atingir a região de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. O governo do estado solicitou ajuda à Força Nacional. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A floresta de Alter do Chão está queimando desde sábado. Brigadistas, bombeiros e militares do Exército continuam nas matas tentando controlar as chamas. Na tarde de domingo, o governo estadual informou que o incêndio na mata estava controlado. No entanto, cerca de 2 horas depois, um novo foco foi encontrado pelos bombeiros na região. Outro incêndio de grandes proporções atinge a divisa entre o Ceará e o Piauí há 4 dias. O fogo não fez vítimas, mas já destruiu propriedades e fazendeiros apontam prejuízos irreparáveis. Moradores montaram frentes de serviço e usam caminhões-pipas e baldes na tentativa de apagar o fogo. Em Resende, no Rio de Janeiro, uma idosa caiu ao descer do ônibus e foi atropelada. Ela se desequilibrou e caiu com o movimento do ônibus, que deu partida quando o sinal de trânsito abriu. As rodas traseiras passaram por cima da vítima, que tem 81 anos. Ela foi levada para o hospital e passou por cirurgia. O estado de saúde é estável. Uma motorista de aplicativo foi assassinada durante um assalto em Diadema, na Grande São Paulo. A mulher, de 46 anos, levou um tiro no pescoço. Adriana Márcia de Almeida tinha buscado 2 passageiras e um homem entrou e anunciou o roubo. Adriana acelerou, o assaltante atirou. Na sequência, ele fugiu. As 2 passageiras não ficaram feridas. Em Seberi, no Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 toneladas e 700 quilos de maconha em um caminhão carregado com milho. A droga estava escondida entre os grãos. O veículo seguia para Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. O motorista foi preso em flagrante. E o presidente Jair Bolsonaro deve ter alta ainda hoje, informou o porta-voz do Planalto. Apesar da liberação, o vice Hamilton Mourão vai seguir à frente da presidência até quarta-feira. O último boletim médico sobre o estado de saúde de Bolsonaro revelou que o presidente deixa o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta tarde, depois de uma sessão de fisioterapia. Ele deve retornar a Brasília ainda hoje, onde segue com o tratamento até ficar totalmente recuperado. Em casa, Bolsonaro deve seguir as orientações médicas relacionadas à dieta e à atividade física, sob a supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Macedo, que fez a cirurgia, e da equipe da Presidência da República. Ele veio com a melhora progressiva, foi aceitando a alimentação oral, a alimentação parenteral foi retirada, portanto, foi a evolução que se esperava mesmo que tivesse para o tipo de cirurgia. E os cuidados devem se manter, como todos sabem, quando tem alta, os cuidados de alimentação, de fisioterapia devem permanecer quando ele sair do hospital. E assim vai acontecer. O Palácio do Planalto informou que o vice Hamilton Mourão vai permanecer como presidente em exercício até quarta-feira. Segundo o porta-voz Otávio do Rego Barros, está mantida a programação para a participação do presidente na Assembleia da ONU em Nova York no dia 24. A viagem, que estava prevista para o dia 22, foi adiada para o dia 23. O presidente colocando-se sob as orientações da equipe médica para manter-se capacitado a exercer na plenitude o poder executivo e representar o Estado brasileiro fora, mas ao mesmo tempo entendendo as necessidades de adequar-se a eventuais limitações. Bolsonaro está no hospital desde o dia 7. A cirurgia para a correção de uma hérnia foi feita no dia 8.
Esta foi a 4ª operação desde a facada que levou em Juiz de Fora 1 ano atrás, durante um ato de campanha. O Senado pode votar esta semana um projeto de lei que reduza a transparência das campanhas eleitorais. Especialistas dizem que o projeto dificulta a fiscalização de eventuais irregularidades. A proposta que muda a legislação eleitoral é o primeiro item da pauta do Senado amanhã. Na prática, a proposta amplia a lista de despesas que podem ser bancadas com recursos do fundo partidário. Esse dinheiro poderá ser usado para pagar multas eleitorais e até para a compra de bens móveis ou imóveis. E o mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação para 2019 e também 2020, além de apontar um crescimento menor da economia brasileira para o ano que vem. De acordo com o levantamento, os analistas do mercado baixaram a estimativa de inflação para este ano de 3,54% para 3,45%, abaixo da meta estipulada para o ano, que é de 4,25%. Foi a 6ª queda seguida do indicador. As projeções constam no boletim Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central. E a Receita Federal paga hoje as restituições do 4º lote do Imposto de Renda de 2019. O fisco depositou 3,5 bilhões de reais a 2.800.000 contribuintes. O crédito foi corrigido pela Selic em 3,08%. O lote também inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. As consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet ou pelo telefone 146. O próximo lote deve ser pago em 15 de outubro. Depois do intervalo, você vai ver o adeus a Roberto Leal. Amigos, familiares e fãs se despedem do cantor em São Paulo. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. Para ajudar a controlar a doença, uma técnica promete resultados eficazes. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta a 1h19. E o presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão preparados para responder ao ataque na Arábia Saudita. 2 instalações da principal companhia petrolífera do país sofreram ataques com drones neste fim de semana, o que derrubou pela metade a produção de petróleo e gás. Donald Trump disse no Twitter que seu país acredita conhecer o culpado. Os rebeldes xiitas Hutis do Iêmen reivindicaram os ataques com drones contra instalações da gigante petrolífera estatal saudita Aramco. Mas o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo acusou diretamente Teherã, afirmando que não há provas de que o ataque tenha procedido do Iêmen. O porta-voz do Ministério Iraniano de Relações Exteriores, Abbas Mousavi, assegurou que as acusações são insensatas e incompreensíveis e que só buscam justificar futuras ações contra o Irã. Diante da redução da produção saudita, Trump autorizou o uso de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos. A Bolsa de Riad abriu a sessão de segunda-feira em queda de 3%, antes de recuperar parte das perdas. As explosões de sábado provocaram incêndios na planta de Abqaiq, a maior do mundo dedicada ao refino de petróleo, e em Jurais, onde há um grande campo petrolífero. Os rebeldes Hutis já atacaram antes a infraestrutura energética saudita, mas desta vez causaram uma redução brutal da produção, de 5,7 milhões de barris por dia, cerca de 6% do abastecimento mundial. O preço do petróleo disparou nesta segunda-feira em Londres, após os ataques do fim de semana na Arábia Saudita. Eles cortaram pela metade a produção do maior exportador mundial. Na abertura do mercado, a cotação do barril saltou quase 20%. Foi a maior alta durante uma sessão desde a Guerra do Golfo em 1991. E um avião caiu logo depois de decolar na Colômbia. As 7 pessoas a bordo morreram.
O acidente também deixou feridos em uma casa atingida. Autoridades locais informaram que o pequeno avião pertencia à empresa privada Transpacífico. A aeronave caiu e acabou se chocando com uma casa, perto do aeroporto localizado no departamento de Cauca. Todos os 7 ocupantes do avião perderam a vida. Entre os feridos, há um menino que estava na casa atingida. O menino apareceu e estava desesperado, fora de si. Tirei o garoto de casa do meu amigo, onde o avião se chocou, e levei para minha casa. A aviação civil colombiana já investiga as causas do acidente. E a polícia de São Paulo prendeu André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, um dos líderes do PCC. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O traficante é acusado de comandar o envio de drogas para a Europa, via Porto de Santos. Ele foi preso em um condomínio de luxo em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. André do Rap também era procurado pela Interpol. A ostentação de uma vida de luxo foi o que levou a polícia até o criminoso. Na mansão em Angra, a polícia apreendeu 2 helicópteros e uma lancha. A polícia já ouviu 15 pessoas durante a busca do assassino da jovem Aline Dantas, na cidade de Alumínio, São Paulo. Aline estava desaparecida desde 8 de setembro e foi encontrada morta 3 dias depois. Além das testemunhas, novas imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Não há suspeitos identificados e a polícia segue com a investigação. Morreu o jovem que foi atacado dentro do Parque Ecológico de Piedade, em São Paulo. Samuel Rodrigues de Carvalho, de 18 anos, levou mais de 30 facadas. Um casal de adolescentes confessou o assassinato e foi levado para a Fundação Casa. Samuel chegou a ser socorrido, mas morreu na madrugada desta segunda-feira por múltipla falência de órgãos. Ainda não se sabe a motivação do crime. Um casal e uma criança foram mortos em Ponta Grossa, no Paraná. Cerca de 50 tiros foram disparados contra o carro da família. Robson Ferreira, de 31 anos, Daniele Ferreira, de 27, e seus 4 filhos estavam em frente ao portão da casa onde moram, quando foram baleados. Uma mulher que estava na calçada e as crianças também foram feridas por balas e estilhaços. Uma delas não resistiu. Robson tinha acabado de sair da prisão, onde cumpriu pena por roubo. A polícia investiga se o crime foi encomendado. Um tiroteio interrompeu a circulação de trens em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, perto da estação Jacarezinho. No momento, a polícia fazia uma operação na comunidade. Desde o começo do ano, a concessionária já alterou a circulação de trens por 57 vezes por causa de tiroteios na linha. E amigos, familiares e fãs de Roberto Leal estão velando o corpo do cantor na Casa de Portugal, que fica no bairro da Liberdade, em São Paulo. Roberto Leal morreu ontem, aos 67 anos, e o enterro está previsto para logo mais às 3 da tarde no cemitério de Congonhas, na zona sul da cidade. O cantor português lutava há 2 anos contra um câncer de pele, que evoluiu e causou insuficiência do fígado e dos rins. Roberto Leal nasceu em Macedo de Cavaleiros, no norte de Portugal, e se mudou para o Brasil aos 11 anos, com os pais e 9 irmãos. Em São Paulo, trabalhou como sapateiro e vendedor em uma feira. Mas a paixão pela música rendeu frutos. Leal ficou famoso em 1971 com o lançamento do sucesso Arrebita. Em 45 anos de carreira, vendeu mais de 17 milhões de discos e gravou mais de 400 músicas. Entre elas, Bate o Pé e A Festa Ainda Pode Ser Bonita. No final dos anos 80, voltou a morar em Portugal para se dedicar ao mercado musical europeu. Retornou ao Brasil em 1998 e seguiu produzindo discos e coletâneas. A última saiu em 2016. E Roberto Leal não pensava em parar. Tinha agenda de shows fechada até maio do ano que vem. E cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. E em 2040, estima-se que esse número suba para 112 milhões. Tem uma informação que é muito importante. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, ou seja, não tem cura, apenas controle. Mas agora uma técnica com uso de laser promete resultados mais eficazes. A dona Maria sentiu os primeiros sintomas do glaucoma há 15 anos e acabou perdendo a visão do olho direito depois de uma cirurgia de catarata. Daqui para lá, quase nada, né? Tô vendo. Muito pouco, pouquíssimo minha visão.
O glaucoma é uma doença ocular causada por uma alteração na pressão interna do olho. Leva à perda gradativa e irreversível da visão. Quando o nível de pressão dentro do olho fica acima do normal, danifica as fibras do nervo óptico. Com a evolução do glaucoma, o campo de visão vai diminuindo. Isso acontece de uma forma progressiva e de fora para dentro. Então o paciente vai perdendo e vai tendo um campo de visão tubular. Ou seja, muitas vezes o paciente não sabe que tem glaucoma porque a sua visão central é de 100%. Ou seja, quando eu estou olhando para você através de um cone, eu estou vendo 100%. Só que eu perdi a minha visão periférica. O glaucoma é a principal causa da cegueira irreversível no mundo. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm a doença. Existem vários tipos de glaucoma. O mais comum é o de ângulo aberto. Os seus sintomas costumam ser silenciosos e quem tem o problema geralmente demora a perceber. Existe uma confusão muito grande hoje em diagnóstico de glaucoma e baixa visão. O glaucoma ele gera a baixa visão por constrição do campo visual. Então é fundamental a gente orientar que o paciente tem sempre que fazer uma consulta com o médico oftalmologista, porque ele é capaz de identificar sinais e sintomas de uma doença tão grave e tão silenciosa quanto o glaucoma. O glaucoma secundário, que é o que atingiu a Dona Maria, é mais raro. Ele deixa o olho mais claro e leva à perda da visão rapidamente. O uso indiscriminado de corticoides pode causar a doença. Corticoide é aquele remédio que a gente compra na farmácia sem restrição de receita. A Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia buscam a todo momento, junto aos órgãos reguladores, a retenção da venda, a retenção de receita para a venda do corticoide. O corticoide ajuda muito no tratamento de várias doenças, mas num paciente predisposto pode até levar à cegueira. O glaucoma não tem cura, mas tem controle. O tratamento mais comum é feito com colírios. E em casos mais graves, a indicação é a cirurgia. E também existe a técnica com laser, que é uma tecnologia mais avançada e que pode ser eficaz no tratamento da doença. O laser ajuda em uma grande parcela. E por que a gente fala que ele ajuda? Porque ele retarda a utilização do colírio. Se eu consigo utilizar um laser em um determinado paciente bem indicado e bem qualificado para aquela situação, eu consigo deixar o início do tratamento com o colírio um pouquinho mais para frente. Eu consigo, talvez, deixar esse paciente entre 1, quem sabe até 2 anos sem utilizar a medicação. O procedimento ainda não é oferecido pelo SUS, mas a Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia querem incorporar o laser ao tratamento da doença. Legal, importante matéria, informações substanciais para quem precisa resolver esse problema e pelo menos administrar bem a doença. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30. Uma ótima tarde para você e até lá.